Bom, vamos para o Bolsonaro agora, que amanhã tem julgamento importante, né, que pode tornar ele inelegível por 8 anos. E um dia antes, portanto, hoje, né, de começar esse julgamento, o ex-presidente foi ao Senado e disse esperar que o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do caso na corte, mude o seu voto. Em conversa com jornalistas, Bolsonaro disse que confia no julgamento do TSE e que espera uma mudança de Benedito Gonçalves. Vai esperar sentado, né? E aí, o que a aconselharia esperar sentado. O que a defesa dele alega é que que ele quer um julgamento igual ao que foi o da Dilma com o Michel Temer. São, claro, circunstâncias diferentes, mas o que ele quer dizer com isso? Que no julgamento da Dilma, da chapa Dilma e Temer, não foi permitida, né, a utilização de provas depois que a ação começou a correr. E nesse caso, agora, foi permitida a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Tem essa coisa. Mas, assim, independente dessa, tem mais 16, né, no TSE contra o Bolsonaro. Mas acho que ele tá no jogo, tá tentando encontrar formas ali de sobreviver. É o papel dele, imagina. Lógico. Claro. Ele tem ele agrada os seguidores dele. Quando faz um ato desse. O Bolsonaro... Porque aí vai naquele discurso ele põe na internet que ele foi lá no Senado, etc. E a turma aplaude. Que brigou, que tá brigando, faz parte. Que tá brigando, que não tá conformado. Faz parte, tem que fazer isso mesmo. Não, e mesmo essa questão, né, da perseguição política. Não, né? e da prova. Ora, talvez o TSE nem leve em conta, porque não é o caso. Essa ação é sobre a reunião dos embaixadores, em que tem lá sobejas evidências de que o poder político, por favor, foi usado e abusado. Certo? Sim. Pelo menos é o que todo mundo interpreta. Então, não precisa esse argumento das provas que não foram exigidas. Mesmo assim, o que se diz é que o Temer e a Dilma escapuliram por excesso de provas e não por falta de provas. O que quer dizer o seguinte: foi uma decisão política do TSE, sempre, não é isso? É sempre, né? Não tem jeito. Eles também são parte da elite política, né? TSE, sim. Eu citei STJ, STF, porque era o nosso assunto naquela hora, mas o TSE também é. Mas eu acho interessante, Dora, no curto prazo, a elite política está mostrando que teve um aprendizado. Em algum momento, não vou aqui discutir as razões, essa elite política quis se livrar de Lula. Pressionada externamente, ela tomou a decisão, vamos nos livrar de Lula. Então, para nós nos livrarmos de Lula, prende ele. Tá aí Lula de volta. Agora a elite política quer se livrar de Bolsonaro. Não deu certo prender Lula. Então deixa Bolsonaro solto, mas coloca ele inelegível. Tá? E esse teste desse conceito vem sendo feito há muito tempo já. Tá? Já vem sendo feito desde o ano passado, até antes do resultado da eleição. Dizendo, se Bolsonaro perder a eleição vai ficar inelegível. Então aquilo foi sendo testado, balão de ensaio sendo jogado. E parece que há um consenso dentro da elite política. Sempre vai ter alguém que discorda, mas o próprio Bolsonaro dá uma declaração aqui e acolá reconhecendo esse consenso. O próprio Bolsonaro já fez isso. Está dizendo que acha difícil, não ser inelegível, ele vem reconhecendo esse consenso. Já pediu até calma para os seguidores Exatamente. dele. Então ele vai ficar realmente, o que não significa que ele não será um player, ele continuará sendo um player, mas ele não vai poder disputar a eleição presidencial, ele chegou a manifestar a intenção de ir para o Senado, nem isso ele vai conseguir. A nossa tradição é 8 anos, então vão ser 8 anos, vão ser 2 eleições. Então ele não disputa 26 e não disputa 30. Pela idade, ele ainda vai ter condições de disputar 34, tá? Ele vai ter condições. Mas, enfim, aí muita coisa vai acontecer daqui até lá. Enfim, se ele se tornar inelegível, o bolsonarismo como um todo perde força ou ganha força, se você for pensar nessa questão da perseguição política, que ele pode bater nisso? Precisamos de cientistas, porque eu, assim, com a minha impressão de jornalista, que pode estar errada, por isso que eu digo, precisamos de cientista político, é que eu tenho muita dúvida com esse negócio de bolsonarismo. O cara apareceu, fez um sucesso, tem 15 minutos em matéria de história. Se a gente colocar o Lula, tem o lulismo? Sim, porque é um cara que está aí desde 1980. Sim. Com outro tipo de base social que
Gente, deixa eu falar de um jeito mais assim, horrível. Que mané bolsonarismo? Onde está? Tem as pessoas que gostam do Bolsonaro. Se ele ficar inelegível e não conseguir, ele sendo um player, que eu concordo com o Alberto, claro que é um player, mas isso você não podendo disputar a eleição, vai perdendo. Quando outras pessoas entram, tá? Porque pode ter substituto, e vai ter, né? E vai ter. Porque essa pasta de dente não entra no tubo. A direita que se expressou nos políticos, na população, tá aí. É do jogo. Sim. Então eu não sei, eu tenho dúvida, eu quero jogar para você. Existe esse negócio de bolsonarismo ou é uma maneira simplificada só da gente chamar as pessoas que apoiam Bolsonaro? Eu acho que é uma maneira assim, personalizada, né? Lulismo, bolsonarismo. A gente vive no presidencialismo, o Brasil gosta de personalizar as coisas, mas é voto de esquerda e voto de direita. No fundo é isso que a gente está falando. Uma direita que se reconheceu, que bate no peito e diz: eu sou direita. Você já tinha uma esquerda que fazia isso, agora você tem uma direita que faz isso. Tá? Isso é um fato, e isso veio para ficar. Isso é diferente de polarização. Tá? O que a gente aprende, a literatura mostra sobre a polarização? A polarização ela aumenta ou diminui na interação do eleitorado com a elite política. Na Alemanha, 16 anos de Merkel, a polarização diminuiu. Por quê? Nos 16 anos, os 8 primeiros, o governo foi do partido dela. Nos 8 subsequentes, ela fez uma aliança. É como se PSDB e PT tivessem feito uma aliança. Ela fez uma aliança com o principal opositor dela, secular, né, que era o Partido Social Democrata Alemão. Tá? E aí o eleitorado olha aquilo e desradicaliza, digamos assim, despolariza. Tá? Então, quando a elite política dá o exemplo, você tem alguma chance de despolarizar. Então isso vai depender muito de quem está no governo, depende de Lula. Lula não é, digamos assim, um radical. Ele já demarcou o terreno dele, ele já puxou o eleitorado de esquerda para ele nos 8 anos que ele teve de mandato, mas ele tem se comportado de uma maneira muito mais conciliadora do que foi Bolsonaro. Então vamos ver se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. É um ponto de interrogação para o futuro. Agora, esse eleitorado de direita que bate no peito e se orgulha de ser de direita, isso veio para ficar. É de direita, agora bolsonarista, vamos ver também no futuro, como se o Bolsonaro fosse um Peron, entendeu? Aí vai ter um outro. Ele sendo inelegível, vai aparecer outro. Teria de comer um arroz com feijão com certeza, né, com certeza. Por um bom tempo. Esse eleitorado vai ter que, para presidente, procurar outro candidato. Claro, e vai achar. Vai ter. Achar, claro. Óbvio. Vai achar e aí fica o Bolsonaro o resto da vida, todo mundo, ai, que Bolsonaro. Vamos que seja o Tarcísio, tá? Aí pronto, aí vamos que o Tarcísio se mostra uma pessoa razoável, tal, que faça um sucesso. E aí você não tem nem mais vão ficar vivendo de Bolsonaro. Não, e assim, o Tarcísio já não tem nem mais essa percepção do bolsonarismo nele, né? Ele já tá descolando, né? Então, ele tem que ter cuidado, ele tem que agradar um pouco o eleitorado bolsonarista. Ele não pode perder. Para não perder. Então sempre ele dá umas sinalizações, mas ele nunca foi bolsonarista, Tarcísio. E ele participou do governo Dilma, né? Gente, o que é bolsonarista? É o povo do acampamento, né, que a gente está falando. Não, eu tô dizendo, ele nunca foi um defensor daquele radicalismo, né, do Bolsonaro. O radicalismo não é o povo do acampamento. Quem quer se identificar com aquilo? É isso. Mas esse movimento, né, que surgiu, assim, de direita, as pessoas querem ser representadas. Então, não gostamos do Lula. Quem tem hoje galvanizando? E o Lula alimenta isso, porque teré-teté fala de Bolsonaro, claro. Até eu fosse me candidatar, mas é interessante. Eu queria o Bolsonaro de meu inimigo. Dora, ótimo. Lula trabalha com o fato de que ele caminha para ser inelegível. Então é ótimo você falar de alguém que vai ser inelegível. Nem vai poder. Ele marca a diferença dele, diz quem ele é e diz, beleza, esse cara não disputa comigo.